Tá conseguindo ver aí a apresentação? Eu tô, só que parece que ele tá meio ofuscado. Ofuscado não, né? Cinza, né? Tá muito Em segundo cinza. plano, alguma coisa assim. Tá. Eu não sei se é da minha tela. Não é da minha. É que acho que eu usei uma fonte cinza muito clara. Tá, mas eu vou explicar. Aliás, eu acho que eu vou pular essa Tá. parte. Vou mostrar direto essa parte. Bom, a ideia é a seguinte, a gente vai estudar, eu estudei lá como é que está a arquitetura da CREMESP, os sistemas que eles estão utilizando, fazer um levantamento do as-is do negócio, quais são os processos de negócio principais que eles têm, quais são as dificuldades que a arquitetura que eles têm hoje não consegue atingir, aliás, que o negócio não consegue atingir por conta da arquitetura que eles têm hoje, né? E a ideia é fazer um gap analysis entre o as-is e o que eles querem de objetivo e desenhar uma proposta de to-be de arquitetura. Alto nível, não preciso chegar no detalhe da implementação, porque aí vai para uma etapa que é interna deles, onde eles fazem licitação, mas eu vou ajudar eles a fazer pelo menos uma comparação das propostas que podem vir a surgir para eles terem um norte, por que eles estão optando por uma ao invés de outra, entendeu? Para não ficar aquela coisa, só estamos seguindo o que a consultoria falou. Não, a consultoria explicou, a gente analisou quais os requisitos a gente queria, tanto de negócio como de técnico, e aí colocou as tecnologias ali, comparando elas e vendo quais as que atendem. Então a gente vai fazer um gap análise em cima disso. A SWOT Analysis eles já têm, eles já me passaram, eles já têm uma análise SWOT feita por uma consultoria, então já é bem legal, porque já dá para ter aquela visão de forças e tudo mais. Eu propus fazer uma matriz igual àquela que o professor passou pra gente, tanto é que o material aqui você percebe que foi chupinhado do slide dele. Entendi. Esse daqui eu ainda não fiz essa análise, porque isso basicamente vai ser o resultado do gap analysis. Quando a gente comparar o que tem hoje e o que eles querem para o futuro, aí vai sair o que a gente vai criar de solução nova, o que a gente vai manter, o que vai eliminar e o que a gente vai investir mais. Aí aqui é que está o ponto. Então, vamos supor que uma coisa que eu já estou prevendo é o uso de um Service Bus, embora até por isso que eu trouxe vocês aqui para estudar o caso e ver se o Service Bus é a melhor solução mesmo. Hoje de tarde eu conversei com um colega meu que trabalhou na NET e expliquei para ele, mostrei os desenhos, tudo. Ele falou, cara, você está no caminho certo, é isso mesmo. A questão é ver se eles vão poder investir nisso tudo, mas tecnologicamente falando é isso. Então, imagine que a gente vai propor, sei lá, Service Bus ou qualquer outra tecnologia aqui. Se eu colocar aqui microservice, tá, beleza. Então, quais são as alternativas? Cada uma das colunas vão ser as alternativas, né? E aí a gente vai comparar os requisitos. Tem tal coisa? Tem não sei o que? Tem. Custo? Aí coloca os custos, entendeu? Para que a gente possa ter uma análise do quanto que aquela tecnologia que está sendo proposta atinge os objetivos que a gente lista aqui. O mais difícil é achar esses requisitos. Primeiro porque eles têm uma maturidade muito baixa em termos de tecnologia. Eles têm vontade, mas eles não têm... às vezes você vai no cliente, o cliente já sabe mais ou menos o que ele quer. Eles ainda não têm essa visão, não sabem muito bem, né, o que vai ajudar. Então tem o resultado dessa análise é desenhar uma visão de arquitetura futura, né, onde a gente pensa como é que eles vão atender as principais entidades externas, como que vai funcionar os legados e se vai ter barramento, se não vai ter. Então a gente vai ter um desenho mais ou menos parecido com esse. Eu preciso do levantamento do negócio, então mostrei aqui um exemplo para eles do tipo de visão de negócios que eu gostaria de levantar com eles. E depois uma visão dos sistemas, como que os sistemas atendem o negócio, como eles estão organizados para atender o negócio, né? E também uma visão de dados. Então, por exemplo, hoje quais são as fontes de dados, se eles vão ter extração
para ETL, para BI, né? Se vai ter ferramentas para fazer data marts, dashboards e etc. Né? Então, isso aí eu mostrei só de exemplo, mas aí a ideia é que, estudando o que eles têm hoje, a gente vai chegar nisso. E depois tem uma visão de infra, né? Essa visão de infra, para minha sorte, eles estão montando lá e vão me fornecer até sexta-feira. Então eles vão me passar o ESIS, e aí eu vou olhar para esse ESIS e ver se atende à ideia da arquitetura que a gente está montando, né? Aí se não atender, aí eu vou passar os requisitos. Então aí eu faço o desenho do to be, na verdade, né? O que vai mudar na infra deles para poder funcionar. E depois, a parte mais chata, que é montar um roadmap de projetos para implantar tudo isso. Isso é mais chato que fazer estudo de custo, prazo, estimativa de esforço. Aí tem que fazer RFI, RFP, chamar os players, vem, faz a apresentação das ferramentas, aquele papo de vendedor, aquela coisa chata toda. Aí aqui é blá 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 blá. Deixa eu então pro prático. Até aqui tudo bem? Não, tranquilo. Mas hoje a ideia da Cremestre, o que é o core de negócio? É um conselho regional que presta o quê? Serviços de assessoria para médicos? Isso, eu vou te explicar com um desenho. Pizza? É que nem um amigo meu fala, explique com laranjas. Nossa, tá conseguindo visualizar bem esse desenho aqui? Tô. Tá, então... Tô sim. Ainda não acabou aquele dia. Se quiser passar amanhã também. Não, vamos acabar período. Vamos acabar agora, pô. Deixa os dois aí que a gente acaba. Tudo bem por aí? Beleza, melhor. Tá, então, aqui esse é um levantamento as is, né, de como está hoje, como está organizado o negócio. Isso vem da cadeia de valor. Eles fizeram um trabalho com uma consultoria chamada McKinsey, alguma coisa assim, ou McKinsey. Eu já ouvi falar, já. McKinsey, também. Cadê? Ah, a cara do Gilmar aqui. Tá. Mas eu não lembro onde eu salvei. Aí umas coisas aqui. Bom, enfim, tem uma cadeia de valor lá, desenhado no PowerPoint dessa consultoria. Tá. Ah, você não tá ouvindo a gente? Ah, não, o som dele que não tá saindo, né? Ah, tá. Meu, tá normal. Não sei porquê. Eu tô ouvindo você. Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo sim. Ah, tá. Então, beleza. Acho que quando eu liguei a câmera, ativou o som. Ah, entendi. Então, assim, aí, em cima do trabalho que essa consultoria fez, eu montei uma cadeia de valor aqui, só que eu detalhei um pouco mais. Primeiro, eu adicionei um subnível que é de processo. Então, por exemplo, pegando aqui fiscalização, tem 2 subprocessos que no trabalho da McKinsey não estava detalhado. E eu adicionei porque isso é importante. E depois adicionei esse outros, lá não tinha. São vários outros processos pequenos, mas que existem sistemas dando suporte para esses processos. Embora não é core business, embora não é também parte de gestão, mas eles têm que dar manutenção, eles têm que suportar esses sistemas para essas áreas aqui. Então, foi importante levantar. Inclusive, esse CFM eu acho que vai cair fora daqui, porque, na verdade, o CFM é o Conselho Federal de Medicina. Então, é uma integração que eles têm com o federal, tá? Então, você perguntou qual que é o objetivo de negócio deles. Bom, basicamente, o CRM trabalha com a fiscalização, a parte de fiscalizar tanto os médicos ou mesmo os consultórios, os hospitais, tal, dentro de leis e acordos em comum que o próprio conselho define, ou seja, basicamente seriam os próprios médicos se reunindo e definindo o que é de ético, de antiético,
que deve ser do mercado, etc, né? E talvez tenha coisas Oi. também do governo aí. Alô? Oi. Peraí que tá um barulho, tá uma chiadeira aí. Acho que é lá do Gilmar. Agora melhorou. Beleza. E aí, bom, aí tem essa parte de fiscalização. Tem a parte que eles chamam de judicante e regulamentação, que trabalha com denúncia e processo. Denúncia, imagina você é uma pessoa que foi no médico e achou que ele agiu de forma não correta, não ética. Você abre uma denúncia, esse processo de denúncia é ver se a fonte é confiável, tal, até que eles decidem que realmente tem que abrir um processo, e aí corre um processo judicial, né? Tem várias etapas para julgar a pessoa, julgar o profissional, tal, e ele corre o risco de perder o CRM dele, ou seja, não está apto a exercer a profissão dele na região. Isso aqui é a parte interessante, porque tem o CRM de São Paulo, mas assim, cada estado tem o seu e tem o federal. Se você é médico na capital, por exemplo, e você quer também trabalhar em Florianópolis, você vai ter que abrir, você vai ter que transferir o seu CRM para lá. Não sei se tem taxas, provavelmente sim, né? Deve ter algum. Eu sei que existe um processo de transferência. E eu perguntei para eles me falaram que é outro CRM. Isso me deixou confuso, mas depois no detalhe eu posso confirmar com eles. Porque que eu me lembro, acho que é o mesmo código. Mas até uma vez conversando com um amigo meu que é médico, ele tem um CRM, não é bem um CRM, mas é um equivalente lá nos Estados Unidos, mas aqui no Rio de Janeiro, que é onde ele se formou. Ele se formou na França, ele trabalha nos Estados Unidos, mas ele morava aqui no Rio, né? Quando ele estava estudando. Tudo. Então ele tinha o CRM daqui, mas ele não paga, ele faz muito tempo que ele não paga. Então ele não está apto a exercer a função aqui no Brasil. Aí eu também não sei como é que funciona o retroativo, né? Não sei se o cara tem que pagar para trás ou só dali para frente. Enfim, tem as regras de negócio ali. Que essa parte de gerenciar os cadastros, tanto de profissionais como empresas, eles chamam de cartorial. Então tem o registro de profissionais e o registro de empresas. E aí tem uma parte que é educacional, que tem a ver com os médicos querendo definir programas de continuidade de estudo, o médico se requalificar, voltar e aprender coisas novas, porque é uma área que está sempre evoluindo, blá blá blá. E tem a parte de comunicação e relacionamento, tá? Uma dos to bes aí previsto, a parte de baixo eu nem vou explicar, que quase toda empresa tem, compras, jurídico, TI, padrão. Blá, blá, é o padrão. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: eles querem poder ofertar serviços que eles possam faturar, né? Por exemplo, consulta de CRM. Hoje, a consulta de CRM, agora não vomitem com o que eu vou mostrar para vocês. Entendi. Isso tá gravado, hein? Pelo amor de Deus, não vá publicar essas coisas. Depois eu vou mandar, mas vocês não divulguem. Cadê? É uma possibilidade de ir, né, para liberar. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu coloquei errado. Oi, eu tô te ouvindo, diga. Não, eu disse que essa questão dos serviços aí já é uma possibilidade de expor algumas APIs, né? Isso, então mais ou menos essa ideia. Monetizar nesse negócio aí. Exatamente, eles querem monetizar. Tá vendo que tem aqui a consulta? Então hoje você vem aqui, consulta e fica sabendo coisas do médico de graça. Tudo bem, não sei, provavelmente isso vai continuar gratuito. O que eles querem cobrar? Pensa num laboratório, sei lá, uma farmácia, um outro negócio qualquer que precisa obter informações de CRM do CREMESP, só que o cara, ao invés de vir aqui um por um, ele vem e faz um robozinho e manda baixar os dados um por um, entendeu? Lê o DOM da página, que particularmente eu acho essa página... Não, na verdade a página não tá tão ruim, o que tá ruim aqui é esse menu, isso aqui tá um nojo, sabe? Mas... Dá pra melhorar. Eu tenho um pouquinho de noção de web design, eu sei o que
Mas enfim, Essa coisa aí tem que os fazer. caras até colocaram um CAPTCHA, né, para evitar robô de ficar pegando informação daqui. Eles fizeram isso no dia que ligou lá, um cara falou, poxa, o serviço de vocês não tá mais funcionando. Aí eles, não, tá funcionando sim. Só que aconteceu, o cara tinha feito o robô e aí por uma, acho que regra de servidor, foi negado o IP dele, porque o bicho tava lá pegando, né? Entendi. Isso aqui simultaneamente várias vezes a mesma requisição, provavelmente alguma regra de firewall ou de configuração do servidor bloqueou as requisições dele. E aí ele ligou lá falando, parou de funcionar. Aí os caras, não, tá funcionando. Aí não, é porque eu fiz um robozinho aqui que pega as informações. Aí os caras, opa, peraí, tem coisa estranha aí. Então, é uma coisa Aí que hoje, se você quiser, por exemplo, pegar uma extração desses CRMs, você até pode, mas não é uma coisa trivial. Não tem um serviço pronto para isso, né, com a disponibilidade ou o formato correto. E é um pouco burocrático e não sei se é cobrado, acho que nem é cobrado ainda. Porém, eles gostariam de transformar isso num serviço que pudesse ser cobrado, assim como é a consulta de CNPJ, CEP. né? CEP. CEP também. Isso. Os Correios vendem, né, hoje, as bases do CEP. Né? Você pode consultar, né, mas é único, né, para consulta, né? É um a um, né? Não tem toda a base, né? Aí você falou um ponto. Aí lembra que quando eu falei lá aqui de ponto importante? O ponto importante é esse. Uma coisa é, o CREMESP vai fazer isso, será que os outros vão querer fazer? E aí pensa nas regras de negócio. Se o cara consulta o cara aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo ele tá ok, mas o cara tá lá em outro estado, ele lá nesse outro estado, se ele não tem o CRM, né? Lá ele não deveria estar atuando lá. E aí essa consulta ela fica limitada a essa região. Então, a pergunta que eu guardei para amanhã é como que é essa relação com os outros conselhos regionais. E a segunda pergunta que eu guardei para amanhã para fazer para eles é: você não tem Tchau. você não tem tipo uma, como é que fala, uma abertura para conversar com seus colegas de TI dessas outras CREMESP, o que eles já implantaram, o que tem lá de tecnologia, até para a gente ver, né, o quanto o modelo de vocês está diferente do deles e o que dá para a gente reaproveitar, né? E também para ver se não tem como fazer ações aí que pode ser mútuas, mas eu não sei, eu vou perguntar isso esperando que eles fiquem melindrados, porque essas coisas são muito políticas. O conselho ele se reúne de tempos em tempos para eleger quem vai exercer os cargos executivos lá, né, tal. E, então deve ser uma politicagem danada, né? Mas acho que uma coisa que você poderia levantar também é a questão do Conselho Federal, né? Não existe uma abertura maior no Conselho Federal, aí o Conselho Federal, como é vamos dizer assim, é um nível acima, né, uma hierarquia acima, poderia tentar unificar todo o sistema, né? Unificar o sistema, seria um belo de um projeto, né? Um case aí bem bacana. E eu acho que deve fazer sentido quando a gente olhar o ESIS dos sistemas deles. Então vamos olhar lá. Tá? Eu cheguei a levantar também as funcionalidades de cada sistema, mas eu não terminei de fazer o mapa. Eu fiz uma matriz que relaciona os sistemas e as funcionalidades dentro de cada um deles, tá? Mas esse é um trabalho bem braçal, então amanhã eu termino. Acho que estava até... Essa parte aí de atividades principais, eu já vi um BPM para cada cara aí já, né? Isso, exatamente. Eu ainda não fiz levantamento de BPM, porque isso vai ser sob demanda. Então, primeiro, o que eu preciso olhar junto com eles? Qual é a demanda de negócio que é mais apropriada para a gente investir em arquitetura? Porque olhar para o legado e ficar querendo remexer o legado só porque a tecnologia é nova e é mais bonitinha, não vale a pena. A gente vai comprar dor de cabeça com o negócio e não vai trazer benefício para a empresa. A gente tem que olhar oportunidade de negócio nova que traz para a gente uma chance de colocar uma nova arquitetura funcionando, e aí, conforme as coisas estiverem funcionando e ajeitadas, aí começar a migrar o que vale a pena migrar também. Porque tem coisas do legado que de repente nem vale a pena mexer, né? Mas se com o tempo for vendo que a nova tecnologia, a nova arquitetura vai ser legal para todo mundo, a gente vai migrando aos poucos. Então um cuidado que a gente tem que ter
é de manter uma estratégia de convivência. Como que a nova solução, por exemplo, se eu implantar essa questão do serviço faturável, como é que ele vai conviver com o legado? Então, tem que pensar nisso. E também porque eles já tiveram uma experiência de migração aí eu vou falar coisas, não vomitem de novo, do Oracle Forms 6i para o Oracle Forms 11. Entendi. E aí, nessa migração, o time lá é pequeno. E aí o time parou para fazer a migração. Parou toda a TI para fazer a migração. Infra, banco de dados, desenvolvimento, estava todo mundo focado nessa migração. Nenhuma demanda, durante muito tempo não podia pedir mais nada. E o negócio parou de evoluir. E quando entregaram, eu ainda pensei, né? Nossa, devem ter migrado tudo. E aí quando eles me passaram a planilha que eles me passaram hoje do que está no 6 e do que está no 11, aí eu fiquei espantado, porque levou um ano ou mais até para migrar e não tem nada, basicamente, no 11. Então tem alguma coisa bem estranha aí. Mas vamos lá. Então eu vou mostrar o as-is. Espera só um pouquinho, galera. Diga. Ops, desculpa. Voltando. Não, isso aqui não. Calma. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês aqui. Me dá zoom nesse treco. Pra mim tá tranquilo, viu? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho. Consegue levantar a relação de unidade desse contrato que eu te passei? Eu te passei uma relação de contrato que não tem unidade. Tipo, na relação que você me passou não tem unidade. Não agora. Amanhã. Beleza? Aqui eu consigo aumentar um pouquinho mais, só pra... que eu mesmo sou meio cegueta, né? Então vamos lá. Essa é uma visão macro. Depois eu vou mostrar a visão detalhada. Então, olha lá. Hoje, quem que é o principal consumidor do website deles? Empresas e profissionais. No caso, são médicos, né? Esse website, ele é feito em PHP com um banco de dados em Oracle. Ele tem algumas integrações com o 11, com o Oracle Forms 11 e com o Oracle Forms 6i. E esse 6i também passa informações para a parte de marketing, basicamente contatos, né? Para a parte de e-mail marketing, de SMS e de e-mail marketing, né? Eles têm dois RPs aqui, um chama Implanta, o outro é o TOTUS, que cuida das partes fiscal e contábil. Tá? E muito suspeito, se você olhar, que não tem nenhuma ligação. Inclusive eu também não acredito nisso. Eu acho que eles só não informaram, mas amanhã eu vou tirar essa dúvida, né? Porque eu já perguntei mais de uma vez. O TOTUS e o Implanta não tem nenhuma integração? Não tem nenhuma integração. O que acontece? TOTUS e Implanta não é mantido pela TI do CREMESP, é mantido pelo fornecedor. Está instalado dentro do ambiente deles, mas não são eles que fazem as manutenções. Precisa de alguma coisa, chama o fornecedor. Você não acha que o fornecedor já deve ter ido e feito alguma integração com essas informações aqui? Não é possível que você consome informações financeiras da empresa, principalmente porque aqui, ó, tá vendo que a gente tem informação do banco, indo para o banco, né? Para o Santander, que é a parte de boletos, de como que eles... Tem emissão de nota fiscal aí pelo POS, tem um monte de coisa aí. Então, com certeza, esses caras aqui devem ter alguma integração. Só não deve estar explícita. Ou eles não querem contar, ou esqueceram de contar. Tá, e aí, o que mais tem aqui? Google Maps, mas é uma coisa boba. Endereços das regionais. CREMESP Educação. Tá, outro detalhe importante que eu ainda não contei. Esse site, ele tem aqui o site. Peraí que tá um barulho, não tô vendo nada. Oi? Melhorou agora? Melhorou. Então, esse site, ele tem, assim, as funcionalidades para quem é cliente, empresa ou profissional, mas é que eu não lembro agora o link direto. Tem um link aqui em algum lugar que você acessa um back-office inteiro aqui dentro. Ou seja,
tá estranho, não tá? Tá estranho, né? Eu Tá estranho. Mas o nem back-office, entrei na questão uma parte... segurança, porque se eu falar, mas e a Uhum. segurança, eles vão falar, mas tem autenticação. Aí eu falei, bom, deixa quieto. Que se eles tivessem uma aula com o maluco do cadeado, eles entenderam o que eu falo. Porque... Mas assim, não é só uma parte administrativa do site? Não. Não? É um back-office mesmo? Tem um back-office. Toda a gestão dos cadastros dessas pessoas aqui, empresas e profissionais, é feita aqui. Toda a gestão da parte de billing está aqui. Tá? E outras coisas. Com certeza deve ter uma integração no TOTOS, alguma coisa, um arquivo que seja, né? No TOTOS não tem, mas tem com esses caras aqui, tá? Tá, entendi. Então vamos ver agora se acomodem na cadeirinha, bonitinho, porque agora vocês vão ver o desenho do inferno. Se bem que eu já vi coisa bem mais complexa, mas... cadê o treino aqui? Model View, não, isso acho que é um browser. Acho... Exis integrações. Tá aqui, olha que beleza. Deixa eu fechar esse trem aqui. Então, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui. Boletos, né? Integração com o Santander. Aí, olha que bonito. Aqui é o site mandando informações de boleto via SOAP para o Santander. Tá aí, tudo bem. Muito bacana. Provavelmente isso aqui não deve ser um envio de lote. Isso aqui deve ser tipo aquelas coisas... Consulte seu boleto ou emita a segunda via, não sei. Isso é bom investigar também. Porque via SOAP em lote não me parece... Você deve pedir para gerar associação pontual lá, gere o boleto. Vai no Santander, gera o boleto e baixa o arquivo na página dele. Provavelmente deve ser isso. Mas aqui embaixo já tem um... Onde vocês lerem aqui dump é um flat file. Então, o site pega as informações de boleto que ele tem aqui, ou seja, aqui deve ter regras de negócio pesada para gerar a cobrança dos caras, né, das taxas, e manda lá para o Oracle Form 6i. Eles já me explicaram que esse dump é assim, grava num diretório, um arquivo, e esse cara vai lá, sei lá, toda noite e consome. Ele só solicitou, mas não foi até o fim lá do... Oi? Opa, desculpa aí. Tá bom. E... Posso continuar? Pode continuar. Tá. E aí tem... O que mais? Em outro lugar aqui, ó. Boletos de anuidades. Boletos de taxas e anuidades. Quer dizer, pelo que já dá para perceber que o médico tem que pagar para alguns serviços algumas taxas e anualmente ele deve pagar também para manter o CRM dele atualizado. Também é flat file, que vem para cá para o 6i. Agora, o mais bizarro disso tudo, porque, tudo bem, se isso aqui é gerado em lote e é um volume alto, eu manteria desse jeito e não vejo por que mudar. Tá? A menos que eles falem, queremos mudar, valeria a pena mudar. O que eu acho que vale a pena mudar é esse cara aqui, principalmente, o cadastro. E quase todos os caras que estão com isso aqui, ó, wrapper. Tá? O que é esse wrapper Java Applet? Dentro do site, abre uma janelinha com um applet que expõe o Forms. Cara, eu não manjo muito de segurança o suficiente, mas eu tenho certeza que deve ser fácil de roubar a informação desses caras. Mas é para... Esse atendimento é para abrir um chamado, é isso? Alguma coisa estilo dúvida? Nesse caso aqui deve ser para isso, para fazer atendimento ao cliente. Tá? Tá. Sim. E aqui, que mais? Tem mais coisas assim, quer ver? Aqui, ó, wrapper também. Transferência do médico, quando o médico faz a transferência para outro lugar, né? Para outra região. Que provavelmente vai gerar essa integração aqui em cima, que é com o CFM. Aí eu também preciso entender um pouco mais do processo de negócio. Mas, ó, aqui já é SOAP, ó. Lá com o Conselho Federal. Tá vendo? Aqui tá bonitinho. O que mais de ponto de atenção aqui? O CREMESP Educação é um pouco... Acho que tem uma parte de XP ali, a transferência do médico. Opa, pode falar?
Tem 2 chamadas ali do website para o CRM e transferência do médico. Ali tem transferência do médico é FTP, né? Não é SOAP. Esse aqui tem, olha só. Quer dizer, CRM, a parte de CRM vai pro federal bonitinho, mas a informação de transferência do médico vai via FTP. Agora tem que saber se lá também, né, como é que tá as coisas lá, né? Porque às vezes a gente pensa que o regional é inferior por ter uma receita menor, pode ser que o federal seja mas pior. primeiro que a gente está falando de São Paulo, que deve ser uma arrecadação muito maior. Segundo que, às vezes, o federal tem muito mais política por trás e menos dinheiro. É possível. Que mais? Aqui em cima, então, estão os consumidores externos, né? Então, tem Santander, Google Maps, o Cremesp Educação, CFM e a parte de marketing. Aqui embaixo é tudo que está dentro do ambiente deles. Eles me mostraram para ver lá, eles montaram uma infra toda nova, colocaram vários sistemas lá de anti-incêndio, porque não muito tempo atrás houve um incêndio lá no prédio anterior que eles estavam na Consolação, e agora eles mudaram ali para Frei Caneca, atrás do shopping... Como é que chama aquele shopping? Center 3, sabe? Shopping Caneca. Aí, essa infra, eles vão me passar os detalhes, o que tem lá. Mas é uma infra toda nova, eles falaram que tem espaço para fazer várias VMs. Aquela coisa, né? O cara, quando tá orgulhoso do brinquedo, fala bem, né? Então é o seguinte. Bom, para habilitar um serviço biletável aqui, eu acho que REST API deve ser a melhor forma mesmo. Só que para conter essa bagunça aqui, quais são os problemas dessa arquitetura atual? Primeiro que o Forms não é uma interface melhor, mais moderna para se trabalhar. Tem muito tráfego de arquivo aqui, então tem que saber, por exemplo, o cadastro não precisa ser tráfego de arquivo, é só porque aqui o cara vê esse cadastro no site, mas se você bater lá na porta do Cremesp preencher formulário, um pica-pau vai batucar o formulário aqui no Forms, entendeu? E aí, como vem de 2 lados, tem que sincronizar essas 2 bases. Então aqui é redundância. Para matar essa redundância, a gente deixa uma base num lugar só e comunica desse cara para esse cara aqui. Ou, como o Forms nem é um... O 6 ainda nem deve ser pior ainda, mas o 11 eu sei que ele tem um middleware, que ele funciona com um middlewarezinho, ou seja, tem um application server. Mas, pelo que eu pesquisei bem por cima, não tem nada de integrável com Forms. Ou você vai no banco direto, né? Ou você tira a lógica de negócio que está aqui no formulário, e eles falaram que tem muita regra de negócio no botão. No clique do botão processa um monte de coisa. Imagina. Eita. Nossa. Entendi. Então, a ideia é tirar essas regras, colocar dentro de uma aplicação mesmo de back-office, que vai gerenciar essas partes principais, né, no caso o cadastro e o billing também, a parte de billing seria bem interessante. Se para estratégia de convivência, se a gente migrar essa base aqui do Oracle Forms e essa aplicação nova consumir direto dessa base, esses caras vão conseguir conviver. Então eu não vou impactar quem está usando esse cara até chegar o momento de falar, filho, para de usar que não faz mais sentido. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sim, porque ele não pode parar o negócio dele também, né? Não dá para arriscar, né? Isso. E também você pode fazer em ondas, né? Que você falou, né? A primeira onda é aquilo que é mais crítico, aquilo que retorna mais valor e depois pensa no restante. Isso. E aí, que mais? Então, acho que essas E são... quanto tempo tem esse legado? Oi? E quanto tempo tem esse sistema aí? No Form, no 11, no 6? Olha, a migração do 11 foi dos últimos anos, acho que foi no último ano, né? Mas a do o 6i vem dos primórdios, né? Nasceu com Forms lá. Nasceu, né? Entendi.
Entendi. É porque uma coisa que você pode encontrar sugerindo alguma mudança muito drástica nessa parte é a resistência, né? Pro pessoal Então, mais talvez antigo, não né? é a resistência da TI, mas a resistência da área de negócio. Porque tem uma área enorme, cheia de gente, só para batucar formulário, entendeu? E é a razão de ser dos caras, né? Eu existo porque eu preciso ficar preenchendo esses formulários. Se o meu cliente vir aqui e fizer isso direto, morreu, cara. Isso Nossa, eita. Então, Você tem que é o ser por departamento parte disso inteiro aí. que vai pro vinagre, entendeu? A parte É. mais complicada é a parte política lá. Nem é tanto a de tecnologia. Então a minha ideia, minha proposta, sei lá, desculpa a terminologia, mas tirando do fiofó aqui, porque eu não tenho cunhão para fazer arquitetura ainda, mas diz um pouquinho que eu sei, já deu para esboçar isso aqui. A ideia é o seguinte: enfiar um barramento, tá? Que vai fornecer serviço tanto em REST, em SOAP, aí vai a gosto do cliente. Eu falo SOAP, o caso do Santander, então tem serviço em SOAP para você, e aí assim por diante. Eles estão comprando um motor BPMN para fazer aquela parte de processo. Quando eu falo parte de processo, é esse cara. Cadê? De negócio? Esse cara aqui, ó, né? Essa parte de regulamentação. Ele gera um arquivo e ele fica na rede lá. Tipo assim, onde que eu apago ele pra viagem? Se eu apagar ele, eu coloquei que essa parte de BPMN ela pode ter interface direto com os profissionais e empresas, ou pode se comunicar com o site. Eu ainda não sei, eu não conheço muito bem. Até esqueci, eu ia colocar o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus e-mails. É chamada WB40. Não é óleo não, tá? É tabela, mano. WB4010. Pesquisa pela matrícula e apaga lá. garoto. Infox. Já Já ouviram falar desse cara? Não, nunca ouvi falar, não. Eu acho que ele é tupiniquim, isso aí. É uma plataforma para processo mesmo. Processo judicial, né? Processo legal. É plataforma de processo eletrônico, entendeu? Aí ele fala que ele é um motor BPMN, diz que tem a parte Beeple. Maneiro. Tá dando pra enxergar aí? Tá. Tô vendo. Trabalha com o web service. Esse Jax WS eu já conheço. Ele cria web service. É o web service do Java, né? E tem o JPI para persistência, até bobagem, mas serviço de regras de negócio. Tem um motor de regras de negócio, olha que bacana. Tem uma camada de integração Java DAOs. Que ridículo, eu não colocaria nem isso aqui, isso é mínimo. Se não tiver isso, como é que você coloca? Web Applique, esse Java Server Faces. Mas o que eu não sei é se esse cara, se eu posso usar ele. Eles dizem que pode ser usado para qualquer tipo de processo. Eu posso desenhar qualquer BPMN nele, né? Então, se ele pode ser utilizado para outras áreas, se ele não é específico para processos mesmo, né? Parte jurídica, então, legal, dá para reaproveitar ele. E já que eles já estão comprando, já fez a licitação, já deve estar implantando, então vamos pegar o que eles têm lá. Põe esse cara aqui, consumindo serviços que a gente vai colocar no barramento. E aí o que a gente vai expor no barramento? Todo o legado Forms vai ser exposto como data service. Então, o que eu precisar de dados do legado, eu exponho o data service. Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho de SOA, além do que vocês viram na aula. Não, eu conheço bem pouco. O da Oracle, pelo menos, tem isso, tá? Eu estava vendo o WSO2 também tem. O Data Service é o seguinte, ele é um conector JDBC do barramento que conecta no banco e você compõe a visão dos dados que você quer e expõe isso como serviço, entendeu? Então, uma query, um insert, um update, uma forma de você reaproveitar os serviços de dado aqui. Aí a gente se livra da necessidade de passar por esses caras e mata os flat files, né? A regra de negócio desses caras a gente põe aqui, né, chamando, número 1,
uma aplicação back-office que vai tirar do site aquilo que é do back-office. Então, se eu preciso informação do cadastro das pessoas, eu venho nessa aplicação. Essa aplicação vai ter a sua base back-office. Mas eu preciso de informações lá do legado. Então, vai ter um serviço. Os dados ele pega da UP5? Os dados ele pega da UP5? Desculpa, eu não entendi. Do cliente. Não lembro, mas se pega da UP5 da página. A gente já tinha um mix. Tá. Mas os dados, nome, e-mail... Eu não sei, que ele pega da SA1, você pega da SU5. É o Gilmar que tá conversando. É o Gilmar. Tá. Podemos continuar? Pode. Tá. Aí, TOTUS implanta. Estão habilitado a conversar com barramento. Eu não sei se existe adaptador. Então, assim como tem adaptadores para bancos de dados dos barramentos tradicionais, alguns já vêm com adaptadores. Por exemplo, se você comprar o da Oracle, eu sei que ele já vem com um adaptador para SAP. O adaptador, o conector, ele faz uma conexão com esse, por exemplo, no caso do SAP, abre lá uma conexão com o SAP e consome uma API interna lá do SAP, para você não ter que ficar mexendo na base de dados direto do SAP, que não é recomendável. Então, o que o SAP oferecer de serviço vai estar através desse adaptador. Só que quando você compra uma ferramenta tipo Oracle, você está pagando o preço de já estar comprando essa implementação. No WSO2, o Mulio ainda, que é uma outra alternativa também, eu ainda não pesquisei, mas no WSO2 você tem tipo um marketplace lá que você baixa e instala adaptadores construídos por outras pessoas. Então a ideia é que ou você constrói o seu adaptador ou você baixa esse. Só que aí é complicado, porque eu não sei quem são esses caras que desenvolveram esses adaptadores, quão confiáveis. Aí você tem que fazer um trabalhinho de pesquisar lá e ver se quem está usando. O Mulio eu sei que está sendo usado por empresas conhecidas aqui no Brasil. O WSO2 eu vi uma implementação muito mal feita dele lá na Saraiva, mas já tem algum tempo, então pode ser que ele tenha evoluído. A implementação foi muito ruim, mas uma decisão interna deles lá que fizeram uma besteira. Colocaram um puta de um barramento para uma integração. Entendi. E também outro problema, pode ver o suporte era todo em também. indiano, né? E o que mais? Tá, então vamos supor que já existem adaptadores para TOTUS ou para o implanta. Consumir serviço desses caras vai ser pelo barramento. Vai ter que construir essa aplicação, né, a sugestão, construir esse back-office, tirar as funções do site que são back-office, trazer para cá, e o site consumir daqui através de serviço. Acho que até aqui está bem razoável, né? Faz bastante sentido isso, né? Sim. Eu conversei com esse meu colega e ele até sugeriu, ele falou, cara, se você vai trabalhar com essa aplicação aqui, se não for construir em Java, constrói com Node.js, porque aí você pode construir um front-end com Angular. Angus é outra coisa. Angus é churrasco. É churrasco. É o bife lá. Você tá com fome, compadre? Eu acabei de jantar. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá. Então, ó, Angular ou Vue.js, eu não conheço, e Ruby, né? Que ele diz que tem uma ótima performance com Node.js. Ele falou que o negócio voa, que o front-end fica... Eu sei que Angular é legal, porque tem muita coisa já pronta, então você constrói um front-end muito rápido e muito bacana, né? E a parte de back-end dessa aplicação, ou Java, ou Node.js container Docker. Né? Seria. E aí acho que não tem mais o que explicar, né? Não sei. Tá. Então assim, a ideia era ver se eu não estou viajando na maionese. A primeira pergunta é aplicável um barramento aqui? Vocês dariam outra solução? Sei lá, tipo, não, eu colocaria microservices, mas como ficaria o microservices aqui sem o barramento? Vocês têm alguma ideia? Assim, é que depende, eu acho que do budget que eles têm, né, para investir no barramento, né? Esse Mulio,
software, se eu não me engano, era free, não é? Open free? source? Eu não sei, eu acho que eu tinha pesquisado. Eu acho que era free, se eu não me engano. Aí talvez compensasse, né? O WSO2 também é free. É free? Entendi. Ele é open source, né? Ele tem uma versão paga, mas a versão paga do WSO2 é cloud, entendeu? Ah, entendi. Aí também teria que ver o custo também da mão de obra, né? Aí é que tá, por exemplo, se você investe num Oracle, é caro? Mas você vai achar mais gente no mercado, né? E tem aquele lance que eu falei dos conectores, tem muita coisa pronta dentro do Oracle, né? E o suporte Oracle, né? Aquela coisa, Oracle não vai deixar a tua empresa na mão e tal. Só que eu acho que Oracle é uma Ferrari para quem, né, para quem não sei se é arroz e feijão. Então, porque assim, o que eu tô percebendo é que assim, é um site mais de... É um sistema, né, de gestão mais regional, né? Isso. É mais simplificado, não tem tanto... Tanto que capitalizar esse modelo. Para capitalizar tá aqui, ó. Billing Services. Que vai começar... Não, mas assim, a receita, né? A receita que ele poderia gerar para a empresa que se pague com Oracle. Eu não sei quanto custa um Oracle, mas acho que deve ser barato, né? No caso do Oracle vai ser difícil. Provavelmente o investimento é muito maior do que o retorno que eles vão ter. Né? Isso é uma das coisas que eu vou ter que também calcular os ganhos, né? Mas habilitar isso aqui seria o mais interessante. Vamos supor, vamos até elocubrar. Se eu arrancasse aqui o barramento, eu só estaria fazendo uma troca de tecnologia. Ia voltar para esse cenário aqui, porque ia ter mais uma aplicação aqui, né? E aí, vamos então separar, se for o caso, vamos separar a parte back-office do site para dentro, para, né, ficar bonitinho. Vai encher de link aqui. Sim. Você vai criar modelo macarrão. Vários serviços, né? Vários serviços aí dentro. E aí você não reaproveita, você não cria oportunidade de aumentar oportunidades de negócio, não isola, não cria desacoplamento. Eu até listei algumas coisas aqui, mas são bem técnicas. Acho que eu preciso fazer uma lista de benefícios de negócio. Os benefícios técnicos estão aqui. Uma coisa na empresa que eu estou trabalhando, tá? Hoje não tem barramento. Certo. Mas assim, hoje é uma estrutura monolítica, tá? Totalmente engessada, e aos poucos a gente está desmembrando tudo em microserviços. Certo. Tá? Mas uma coisa que eu estou vendo que está ficando o caos, né? O caos de serviço para tudo quanto é lado e de tudo quanto é jeito. Então, de uma estrutura totalmente monolítica que você tem hoje, eu estou vendo que está indo para outro extremo, né? Tá desmembrando muita coisa. Legal esse feedback, porque até se eles questionarem, aí eu tenho até, né, eu tenho colegas que trabalham em empresas que adotaram microservices e agora estão tendo que lidar com uma outra complexidade, que é a proliferação de serviço consumido do outro, e você não ter um mapeamento. Porque dentro do barramento, você tem uma parte... O WSO2 e provavelmente o Mule fornece um lance que é API Management. Eles listam lá o que você tem de API, de serviço para consumir, né? Eles fazem toda uma parte de gestão, né? E aí tem até umas tecnologias bacanas para você documentar bem e expor a documentação desse serviço para quem for consumir. O cara entra lá numa URL e tem bonitinha a documentação, entendeu? Entendi. Eu até estava dando uma olhada nesse nível de software para ver se atendia para mim também em algum sentido. Mas pelo que parece ser bacana esse cara aí. Parece ser legal, né? Eu só fico desconfiado com essa história de free, porque nada é de graça nesse mundo, filho. Sim. E se é free, você vai ficar com receio de subir isso aí em produção, né?
que o cara tá fazendo lá, né? Internamente dentro do sistema. O que é esse O que talent? ele pode estar coletando? É assim que escreve, Gilmar? Talent? Isso. Deixa eu ver. Talent de ESB? Aqui, ó, Open Studio for ESB, será que é isso? Uhum, é esse mesmo. Tem só Então, esse... Eu tava conversando um dia lá com o Marcão, aí ele falou, cara, são ferramentas boas e tal, a questão é o suporte aqui, que você vai ter. Como Oracle, né, são os maiores, você paga, mas você tem suporte, né, por exemplo. O Mule, eu não sei, não falou, mas o WSO2... ele me falou que o Mule, que eles vieram pro Brasil por conta de alguma empresa. Ele comentou, alguma empresa, né. Uhum. Onde é que eu vejo aqui os clientes deles? Solutions... ASB, né? Integração com Microsoft. Geralmente já tem Partners, developers. Partners é quem oferece serviço para ele. Provavelmente aqui os caras que implanta, que dá suporte, deve estar aqui. Eu sei que eles têm a Somos, que é a dona da Abril, né? Eles usam não a solução USB, mas usam o ETL deles. Muita coisa lá. Agora SB eu não conheço. Aqui, tem Unilever, BMW, GE, Card, Verizon. Então não são. São lá fora, né? Mas tudo lá fora, né? Provavelmente não sei se o benchmark está aqui no Brasil, né? Nesse caso. Agora. Eu achei esse artigo aí, falando sobre a MuleSoft no Brasil. O artigo é um pouco antigo, né? De 2013, mas... mas sabendo que eles já estão no Brasil e se eles estão atendendo algum cliente relevante, isso é bom. Dá para ter um respaldo, né? Já é um case, né? Já é um case, já, né? Eles falam que... Ela deve vender suporte, ó. Oferece o suporte de produtos via assinaturas, tá vendo? Aí a gente tem que levantar esse custo, mas às vezes, cara, vale mais a pena você pagar a assinatura, né? E às vezes o cara até facilita você entrar, tipo, botar o produto lá dentro e depois você negocia uma assinatura aí, tá? Mas também tem a forma open source, nesse caso o suporte vem da comunidade de desenvolvedores que já são mais de 150 mil. Isso aqui já não é um modelo muito legal, mas para que, do jeito que eles estão hoje, né? Sim. Pode ser que... Cara, oferece e coloca essa opção também no... 6i, eu acho que a Oracle nem deve dar mais suporte. Não. E o 11, é até é engraçado, porque tipo, eles migraram de uma coisa que já também... já está defasada, porque o Forms parece que já está no 12G ou coisa parecida. Então, sei lá, eu queria ter pelo menos... Bom, vou tentar pensar o seguinte. Se não tivesse de novo, mesma pergunta. Se não tivesse barramento, teria como ter algo diferente dessa visão aqui? Por exemplo, ficaria tudo no microservices, né? A gente criaria uma aplicação, né? Com microservices, o site consumindo, né? Todas as operações aqui que são de negócio importante vai para essa aplicação microservice, que expõe os microservices. E aí, qual a arquitetura que vocês, assim, tecnologia, assim, rodaria em quê? Java? Do meu conhecimento, 90% é Microsoft, né? Então, se eu fosse fazer alguma coisa, seria em Microsoft.
Mas Ela não é muito a praia deles, não. então, pela estrutura, eu acho que eu iria para Java ou tentaria ver alguma coisa mais essas linguagens mais novas, né? O Ruby, por exemplo. Ruby, não sei se Python tem, sei lá. Python também. O mesmo tal do Node.js. Só que Node.js tem a questão que é novo no mercado, vai ter dificuldade de encontrar gente. O Node é de quem? Então, eu acho que ele é... não sei. Então, o Node.js, para mim, eu vejo como JavaScript. Ó, Node.js usa JavaScript Runtime Build. É porque o Node é um JavaScript que roda do lado do servidor. É engraçado, uma vez até publiquei isso no Facebook. Eles rebatizaram o que antigamente... Vocês lembram do Netscape? O browser? Tinha um Netscape Server. E ele rodava um JavaScript server-side. Eu cheguei a trabalhar com isso daí na época que a gente usava uma API chamada Broadvision. Era um produto que... Era um content manager que fazia também uma parte de CMS, né? Era um CMS, né? E era Broadvision com Netscape Server e JavaScript Server-Side. Aí eles rebatizaram para Node.js, deve ter botado, obviamente, mais tecnologias dentro, mais APIs, mais coisas e tal. Mas isso aqui é uma fundação, né? Rights User Joint Inc. Public with Permission. Isso aqui deve ser open source, deve ser da comunidade. O que é legal do Node é que a sintaxe é bem simplona, né? Parece que quem faz o front conseguiria fazer também o back-end também. Pois é. O Node ele é para back-end, né? Para back-end, né? E aí, então, que o meu colega, o Márcio, ele falou que é o seguinte, colocaria o Node no back-end e no front-end Angular com o outro cara lá. Isso. É isso aí, pessoal. Vocês têm mais alguma questão aqui que está faltando analisar? Acho que eu vou desenhar essa outra versão, então, com... Sem o barramento, né? Sem o barramento, E aí eu vou... Então, aí o cara ele vai perder tudo isso aqui, ó. Desacoplamento, ele vai estar tudo interligado, então vai ter hora que uma coisa, quando parar de funcionar, vai impactar tudo e ele vai ter dificuldade, né? Outra coisa, aqui o barramento é essencial para manter aquela convivência que eu falei. Porque, vamos supor, eu estou consumindo aqui um serviço, que agora está plugado no Oracle Form. Aí eu vou lá, termino de implantar uma coisa nova. Aí eu pego esse serviço aqui no barramento e aponto para consumir essa nova API que está disponível. E o site nem vai ficar sabendo, não vai. Quem está consumindo é transparente, né? Não tem que mexer nessa camada aqui em cima. Então, acho que ele vai perder bastante se ele não usar um barramento nesse sentido. O que mais? Tem monitoração, ou seja, login, tem SLA, controle de transação, implementa segurança aqui, dá para colocar single sign-on, etc. Você pluga também, se tiver eu acho que eles nem têm AD lá, mas se tiver um AD, pluga no AD também. Promove recurso, garantia de entrega. Desculpa? Eu só fiquei em dúvida se você está pretendendo mudar também o servidor de banco, porque você colocou como DB legado, né? DB legado teria um DB... É o que eles têm hoje lá que alimenta o Forms, né? Tá. Agora que eu vi que você teve um DB back-office, né? Ali do lado. Isso, aí essa aplicação back-office que tem o intuito de tirar as operações de back-office que estão no site, trazer para cá,
teria sua própria base. E se ela precisar de informações, ela pega aqui, ó. Nada de DB-Link, entendeu? Entendi. Só se for uma coisa que é muito, que é muito alto, ou sei lá, uma carga. Ah, eu preciso de uma carga daqui pra cá. E de repente um DB-Link ou alguma outra, ou até mesmo Flatfile pode ser uma solução, mas... Sim, mas aí é uma coisa eventual só, né? É, exatamente. Hoje tem coisa que não precisa ser assim, como o caso do cadastro, né? O cara cadastrou... Ah, então, como funciona? Se você se cadastrar no site, né? Você é um médico. Cadastrei meus dados no site. Ele alimenta a base do site. Daí chega num horário lá agendado, o site faz um dump de todos os cadastros efetuados no dia e alimenta o banco do Forms. Essa beleza isso, né? Não, tudo bem, eu sei que funciona. Se tá até hoje lá, deve estar funcionando, mas é um processo muito pesado para uma coisa que, podia ser online. O cara cadastrou, já tá aqui, né? Fora que deve ser um cadastro simples, né? Não deve ter tanta regra ali no cadastro de médico. Pro cadastro em si, não. A regra deve ter na parte de billing. Principalmente... Tem uma regrinha... mas é uma regra tão boba, um negócio de tal de recadastramento. Que é... vamos supor que o seu CRM como se expirasse, digamos assim. Você ficou muito tempo sem... seu cadastro é muito antigo, então tem uma regrinha lá que exige que você se recadastre. É fornecer de novo seus dados, aí atualiza seu endereço, tal. Coisa que hoje qualquer empresa já tem isso implantado. Isso é bobear, coisa mais fácil. Mas é uma regra que hoje, como é que é ela? Hoje é manual. O cara liga pra alguém lá. Liga pro cara, fulano, vamos fazer o recadastro. Entendi. E o que mais? Então aí é basicamente isso. Então é isso, pessoal, não sei. Então eu tava falando das vantagens aqui, né, que ele pode ter. Garantia de entrega, se precisar, embora eu não tenha visto nenhum cenário aqui de garantia de entrega, porque a maioria desses caras estão consumindo online, ou seja, não tem nada assíncrono aqui. Essa parte dos serviços billable, esse poderia ser microservice e esse poderia ter um processo que alimentasse esses dados de tempos em tempos. Vai fazendo extrações e alimentando uma basezinha aqui local. Porque essas empresas vão consumir isso esporadicamente. Então não preciso estar online toda hora consumindo isso aqui, entendeu? Você pode colocar numa fila também, cara. Tratar isso numa fila dentro do barramento. Isso, uma fila no barramento, exatamente. O que mais? O lance do throttling. Abstração de linguagem. Então se, agora compramos um produto novo. Beleza, pluga no barramento e expõe o que você quer, independente da linguagem. O lance do não sei falar. Throttling, isso. Para você, se tiver consumo alto, ele manter de pé, você não derrubar o serviço. Trabalhar desconectado, que seria o caso aqui do Billing Service, né, que ele continua funcionando, independente desse cara aqui tá funcionando ou não. E orquestração e coreografia. Se bem que isso aqui nem é uma vantagem muito tecnológica, isso aqui é uma solução. Eu acho que eu vou tirar isso daqui, primeiro porque eles não conhecem quase nada, vai mais atrapalhar. Aí se vier falar, seria interessante aqui no BPMN de explicar, mas eu acho que não vende a solução ainda, essa questão. Beleza. Bem legal, hein, cara. Ficou bacana. Né? Eu espero que dê certo. Tá usando conhecimento, hein, do curso. Com certeza. Sem o curso eu não teria conseguido fazer isso aqui, não. Tudo bem, eu já trabalhei com SOA lá na NET faz mais de 10 anos. Mas lá eu trabalhava na área de governança. O meu trabalho lá era basicamente
analisar os projetos para ver o que ia virar serviço ou não e garantir que o pessoal estava aplicando as boas práticas de serviço. Mas eu olhava a coisa muito aqui, eu não olhava com essa visão de arquitetura. Pô, foi legal, cara. Bem legal. Ficou bacana, né? Ficou bacana. Legal, então, pessoal. Obrigado, viu? Desculpa atrapalhar. Não, que isso. Vocês aí. Que isso, valeu Eu mesmo. aprendi mais do que... Valeu mesmo Contribuir. por compartilhar, né? Legal. Claro, eu sei que não precisa falar, mas só para formalizar, não divulguem. Não, Ah, tranquilo. Tranquilo. Informação interna. E se tiver surgir alguma ideia no meio do caminho aí, vocês veem alguma coisa nova, vão me dando uns toques para dar uma olhada também. E aí depois eu vou dar um jeito de subir esse vídeo em algum lugar pra gente compartilhar aí. Legal, meu. Legal. Legal? Obrigado, então, Fernando. Obrigado, Gilmar. Valeu. Valeu, Zé. Valeu, falou, Tiago. Abraço.